No vídeo de hoje a gente vai mostrar para você que projeta interiores que a fonte certa para cada fita de LED já é calculada automaticamente aqui dentro do nosso método, de um jeito mais rápido e fácil do que você jamais imaginou ser possível. Sim, parece brincadeira, né? Mas é verdade. Dentro do time de desenvolvimento e inovação, aqui da Oficina Criativa, desenvolvemos uma inteligência capaz de quantificar e automatizar todo o cálculo. E você nunca mais vai precisar sequer pensar em calcular alguma coisa. Afinal, vivemos uma era onde a inteligência e a informação andam juntas em tudo que fazemos. Por que com projetos precisa ser diferente? Vamos te mostrar também que com o método certo, esse processo que costuma custar horas de trabalho é convertido em poucos minutos. E se você quiser saber mais, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo certo? Marcos aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Oficina Criativa. Nesse canal a gente mostra para você como é possível transformar horas de trabalho em minutos usando o Revit e o Twinmotion com a nossa metodologia. O vídeo de hoje é sobre cálculo automatizado para fontes de fita de LED. Fato é que você precisa de poucas informações para calcular a fonte certa para cada fita de LED. Porém, quando o projeto começa a ganhar complexidade, onde a gente tem basicamente 55 partes de fitas de LED aqui inseridas dentro desse projeto, você pode estar dando margem para erro. O objetivo aqui é ganhar controle sobre o projeto e transformar horas de trabalho em minutos nesse processo que pode durar até alguns turnos. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a nossa estratégia para automatizar todo esse processo e você realmente nunca mais vai precisar pensar nisso. Bom, mas como funciona então o cálculo tradicional para as fontes de fita de LED? Eu preciso que vocês entendam de onde sai a origem dessa inteligência toda. Bom, o fato é que você precisa de pouca coisa para calcular uma fita de LED. Você basicamente precisa saber o comprimento que você desenhou em projeto da sua fita, multiplicar pela potência da sua fonte, que você vai pegar do fabricante, e o resultado disso você divide pela voltagem da sua fita. As fitas elas normalmente têm 12 volts e 24 volts. Então imagine que você tem 5 metros, você vai multiplicar por 8 watts de potência, e vai dividir por 12 volts. Você vai ter um resultado em amperes. Vou até botar o cálculo aqui na tela. Mas imagine que você nunca mais vai precisar pensar isso enquanto você está desenhando a sua fita de LED e esse cálculo já está sendo feito automaticamente. Essa é a realidade de quem projeta com o nosso método. Eu vou mostrar para vocês na prática, fazendo uma alteração aqui no projeto, como tudo funciona. E eu estou aqui com uma planta baixa dos comandos de interruptores. E notem, pessoal, que a gente tem aqui uma série de circuitos pré-estabelecidos. Eu vou fazer uma alteração nesse circuito E, ó, que sai aqui desse interruptor e vai até essa parte aqui onde a gente tem um negativo de gesso, ó. Vocês estão vendo que a gente tem esse pequeno retângulo aqui? Isso aqui é uma fonte slim para a fita de LED. E aqui a gente tem uma fita de LED, ó. Tá acesa, inclusive esse circuito também pode ser ligado desse outro interruptor aqui. Isso significa que ele é um interruptor paralelo, ó. Se eu clicar aqui com o Tab, vocês conseguem perceber que ele é um interruptor paralelo. A gente tem um vídeo aqui no canal, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, onde a gente mostra para você a diferença entre interruptores simples, paralelo e intermediário na prática. Então se você quiser, eu vou deixar o card no final desse vídeo para você poder assistir. Para vocês entenderem um pouquinho melhor onde a gente vai fazer essa alteração, eu tenho mais 3 pranchas aqui que eu vou mostrar para vocês. Nessa prancha aqui, a gente tem a planta de forro. Então inclusive aqui a gente tem uma legenda, ó, onde a gente tem aqui as fitas de LED, os perfis de embutir, as sancas e cortineiros e os fechamentos. E como vocês podem observar, aqui então aparece essa mesma fita de LED, inclusive aqui a gente pode ver a projeção da iluminação dela aqui, que também sai automaticamente cada vez que a gente desenha uma nova fita no projeto. Já na planta do luminotécnico, se eu trocar aqui, vocês conseguem ver que a gente tem todos os detalhes, ó. Inclusive a gente tem aqui o corte que estava demarcado aqui na planta de forro, ó. Corte detalhe 1. Se eu vou na planta do luminotécnico, a gente tem aqui, ó, corte detalhe 1. E nesse detalhe aqui, vocês podem ver muito bem que a gente tem todas as especificações dessa fita de LED. Fita de LED, 12 volts, é uma fita da Stella, modelo Eco, e aqui a gente tem o código do fabricante. É inclusive vocês observarem que a gente tem essa projeção gráfica aqui muito bem representada nesse detalhe de corte. E esse detalhe também vai sair de maneira automatizada cada vez que a gente desenhar uma nova fonte no projeto. E aí eu vou pressionar ZA aqui para a gente aumentar a nossa prancha e como vocês podem perceber, essas mesmas especificações técnicas com complementos estão aqui na nossa planta baixa, ó. Então a gente tem aqui a nossa fita de LED, ó,
12 volts, Stella Eco, que é o modelo, o código do fabricante, e aqui a gente tem algumas especificações extras que também saem de maneira automatizada, uma vez que a gente tem o modelo configurado com toda a inteligência do fabricante. Então a gente tem 2.700 kelvins de temperatura de cor, isso vai indicar se ela é mais quente ou mais fria. Nesse caso, 2.700 kelvins significa que ela é uma luz mais quente, inclusive a representação aqui dela gráfica está mais quente. A gente tem 450 lumens por metro. O que é isso, Marcos? Isso é a quantidade de fluxo luminoso por metro de fita de LED que a gente tem aqui. E aqui a gente tem o índice de reprodução cromática, que é um dado de qualidade da reprodução cromática que essa luz fornece para a gente. A gente tem aqui um índice de reprodução cromática maior do que 70. Então a gente tem aqui 3,2 metros de fita, esse dado também sai automatizado, uma vez que a gente clica na fita, 1.438 lumens nesse trecho todo e 16 watts. Vocês podem notar que a gente tem todas as informações em mãos. Se a gente pegasse uma calculadora aqui, a gente conseguiria facilmente fazer esse cálculo dessa fonte para esse pedaço de fita de LED. Tá, beleza, então por que vocês não fazem um cálculo assim? Porque justamente se a gente simplesmente resolver fazer uma alteração nessa fita de LED, mudar o comprimento dela ou até adicionar uma nova fita nesse mesmo circuito, a gente vai precisar atualizar esse cálculo e tudo isso sai de maneira automatizada. Para continuar exemplificando para vocês, a gente tem aqui o mapa de fontes junto das tabelas de quantitativo. A gente tem aqui o quantitativo das fitas de LED por ambiente e vocês notam que a gente tem aqui, ó, na parte do star, no negativo de gesso, visualizar detalhe 1, a mesma fita de LED 12 volts da Stella com o mesmo modelo do fabricante e todos os dados que a gente já viu estão reportados nessa tabela. Ou seja, quando a gente trabalha em Revit, a gente trabalha com base no modelo único. Vocês já ouviram falar isso aqui inúmeras vezes se vocês acompanham o nosso canal. E o fato é que quando a gente desenha uma fita de LED, essas informações que carregam toda essa inteligência de projeto estão sendo reportadas para a gente em diversos locais, como vocês podem ter notado. A gente pode tirar essa informação de um corte, a gente pode tirar essa informação de uma planta, ou até na tabela de quantitativo. A escolha de onde a gente vai buscar a informação é nossa. E a gente costuma dizer aqui também que quando a gente trabalha com BIM, com o método certo, é como se a gente estivesse plantando num solo extremamente fértil. E como vocês podem ter notado, no momento que a gente inseriu um elemento construtivo dentro do projeto, nesse caso as fitas de LED, a gente tem uma série de informações nas nossas mãos. Usar elas da maneira mais inteligente cabe a nós. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma estimativa das fontes já também nessa mesma prancha. Então, como vocês podem notar, o total das duas tabelas é o mesmo, justamente porque a gente está trabalhando com as fitas de LED. E se vocês observarem aqui, no mesmo circuito E, a gente tem um negativo de gesso, ó, visualizar detalhe 1, e aqui a gente tem outros dados, ó, dessa fita, onde a gente tem aqui os mesmos 12 volts, a gente tem 5 watts de potência por metro, a gente tem 3,2 metros e a gente tem então 2 amperes de fonte calculada até agora. Inclusive vale falar para vocês que quando a gente calcula fonte para fita de LED, normalmente a gente adiciona 20% a mais considerando uma sobrecarga na fonte. Então, por questão de segurança, a gente adiciona 20% e esse cálculo também já tem esses 20% sendo considerados automaticamente. Então, em resumo, basicamente o que você precisa é escolher uma fita de LED do seu fabricante favorito, escolher o modelo, desenhar ela no projeto e todas essas informações vão estar disponíveis para vocês. Vou mostrar para vocês mais uma planta, que é o nosso mapa de fontes. E essa planta baixa aqui é poderosíssima justamente porque ela vai te ajudar muito na parte do executivo. O profissional que vai fazer a instalação elétrica vai ter um mapa de fontes, onde ele vai conseguir saber exatamente onde estão as fontes e qual fonte ele precisa colocar em cada parte do projeto. Então, uma vez que você tem a tabela aqui do lado, com todos os dados de especificações exatas do que você precisa para fazer tudo funcionar, você tem um pequeno mapa te indicando onde cada fonte está. E se vocês observarem, a gente tem várias fitas de LED nesse projeto. Algumas delas estão em negativos de gesso, como é o caso aqui do Star, do Jantar, e como é o caso aqui dessa parte aqui, onde a gente tem um negativo no gesso na suíte. Mas muitos outros locais a gente tem as fitas de LED com a mesma inteligência dentro de luminárias, que é o caso aqui, onde a gente tem nesse closet aqui, dentro da marcenaria, várias delas, e a gente também tem aqui mais um perfil
duplo, onde a gente tem duas fitas de LED no mesmo perfil. Inclusive, a gente tem duas fontes aqui inseridas e vocês conseguem ver pelo nosso mapinha. A gente tem fitas de LED atrás dos espelhos dos banheiros e a gente também tem alguns perfis embutidos à marcenaria daqui da cozinha, ó. Então, muito importante a gente ter uma fonte para alimentar essa fita de LED. E por que a gente precisa de uma fonte para quando a gente projeta com fita de LED? Basicamente, a função dessa pequena peça aqui é converter a corrente alternada na corrente contínua, transformando 127 volts ou 220 volts em 12 volts e 24 volts. Bom, agora que vocês já sabem um pouquinho mais sobre as fitas de LED, sobre o cálculo e até a função das fontes, eu vou mostrar para vocês na prática a alteração desse projeto. Eu vou trocar de prancha para a gente poder observar melhor na planta do luminotécnico, onde eu posso fazer essa alteração, e eu vou basicamente criar mais uma fita aqui nesse nosso negativo. Antes disso, eu vou clicar na nossa fonte e eu vou usar o comando de BX para mostrar para vocês em detalhes onde ela está inserida no projeto. Ó, como vocês podem observar, ela está bem ali no negativo, a gente tem esse detalhe aqui em 3D. Então aqui está a nossa fita, aqui está a nossa fonte. Se eu abrir um pouquinho melhor aqui para vocês, esse nosso corte, essa nossa caixa de corte, vocês podem observar que a gente tem aqui então esse negativo de gesso acontecendo perto dessa marcenaria aqui, ó. Então, deixa eu inclusive esticar bem aqui para vocês poderem perceber qual é o detalhe que a gente está falando aqui nesse projeto. Então, como vocês podem observar, ó, aqui inclusive a gente tem a tecla que vai ligar esse sistema, ó, ID da chave E, que é o circuito que a gente tem essa fita de LED. Inclusive, uma outra maneira de visualizar isso é tirando a nossa caixa de corte e escondendo a nossa laje. Vocês podem observar que a gente tem aqui justamente o negativo, ó. Inclusive aqui a gente tem essa caixa de passagem de espera inserida aqui. Eu vou esconder essa parte aqui para vocês poderem observar melhor de cima, onde a gente tem então a nossa fonte aqui inserida. Então, basicamente, o nosso objetivo vai ser duplicar essa fonte aqui para ver como esse cálculo vai se alterar. E para fazer isso, eu vou usar o comando de WT. Eu vou fechar algumas vistas aqui que não vão nos ajudar tanto. Posso agora fechar, por exemplo, essa planta de forro aqui, para a gente ganhar um pouco mais de área de tela. Eu vou dar um zoom e observem que a gente tem ela selecionada aqui nessa prancha. A gente também tem selecionada ela aqui e a gente também tem ela selecionada aqui. Existe uma regra no Revit que basicamente quando a gente seleciona um elemento ele fica em azul. E ele fica em azul em todos os lugares onde ele está aparecendo. Então o que eu vou fazer aqui agora, pode ser na minha planta baixa de luminotécnico, eu vou basicamente copiar para o lado essa fita. Então usei o comando de CO para fazer uma cópia. E eu basicamente vou copiar ela 2 centímetros para o lado. Notem que agora a gente já tem duas fitas aqui. No 3D, a gente tem duas fitas aqui, a gente tem duas fitas aqui. E como aqui nessa prancha de mapa de fontes a gente tem o nosso cálculo, vocês vão notar que vai aparecer uma linha nova na parte do Star, ó. Negativo de gesso, visualizar detalhe 1, a gente colocou mais 3,2 metros. Mas ele não somou com aquela outra, justamente porque ele não está ligado no circuito ainda. Como a gente faz para ligar no circuito? Vou dar uma aulinha aqui para vocês de conexão de circuito. É muito simples, basta que a gente selecione a nossa fita e aqui em cima, ó, a gente tem força e interruptor. Primeiro eu vou clicar em força, aí então eu vou selecionar ela mais uma vez. Com o Tab eu consigo pegar ela. Eu vou clicar em interruptor. E aí, pessoal, eu vou clicar em selecionar chave, que é basicamente a chave lá do nosso interruptor. E aí, olhem como é simples. Basta eu chegar perto aqui do interruptor. Nesse caso, eu quero o E. Eu vou tirar o zoom aqui um pouquinho para vocês poderem ver a nossa tabela se atualizando automaticamente, ó. Inclusive, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui para a gente ganhar mais área. Notem que a gente tem aqui o nosso cálculo, né? Então aqui eu vou puxar esse 3D junto dessa aba aqui. Vou puxar também o nosso planta luminotécnico para cá. Ok. E agora a gente tem a tabela aqui em cima. E a gente vai buscar o nosso comando de interruptores.
eu estou com um seletor de chave, basicamente eu vou clicar aqui e ele vai atualizar. Notem que a gente tem 3,2 metros aqui no circuito E, 2 amperes, 2 amperes. No momento que eu cliquei, ele juntou os dois, 3,5 amperes, 6,39 metros. A gente então tem duas fitas aqui no nosso circuito E, somando uma potência total por unidade de fonte nessa parte aqui de 32 watts. Tudo isso de maneira automatizada. Eu vou mostrar para vocês em mais um exemplo isso agora numa fita que está inserida dentro de uma luminária. Para fazer isso, eu posso voltar lá no nosso mapa de fontes e, por exemplo, fazer uma alteração nessa fita que está dentro dessa marcenaria. Para fazer isso, eu posso acessar, por exemplo, um ambiente da cozinha, onde a gente tem aqui a elevação da cozinha. Eu posso basicamente acessar essa prancha aqui e notem que a gente tem uma fita de LED aqui na cozinha. Inclusive, se eu clicar 2 vezes, eu consigo acessar o projeto. Pressionei Tab no teclado e vocês conseguem perceber que eu tenho o sistema linear Wood aqui. E se eu for no nosso 3D, vocês podem observar que ela está aqui. Então aqui a gente tem a cozinha e embaixo desse armário aéreo a gente tem um perfil. Basicamente a gente tem um perfil linear Wood. A gente tem uma fita da Stella instalada dentro desse perfil de marcenaria. Então esse perfil está embutido aqui na marcenaria e o interruptor que faz a ligação então dessa fita de LED também está aqui nessa marcenaria. Então bem pertinho do usuário, só clicar aqui para acender essa fita. Onde está escondida a fonte? Se vocês olharem no nosso mapa de fontes, essa fonte está escondida mais ou menos aqui. Se vocês observarem no nosso 3D, se eu esconder essa porta aqui com HH, ela está aqui instalada dentro da marcenaria. O que é muito bom, porque se for necessária alguma manutenção ou até troca dessa fonte, ela está de fácil acesso aqui, mesmo estando escondido dentro da marcenaria. Vamos fazer uma segunda alteração então? Eu vou selecionar esse nosso perfil. Então vou selecionar ele aqui e a gente tem aqui uma fita de LED da Stella instalada dentro dela. E se eu selecionar o nosso mapa de fontes aqui, vocês podem perceber no nosso quantitativo que está reportando de maneira automática aqui na parte da cozinha uma fita de LED 12 volts que tem 5 watts por metro também nesse circuito J. E olha só, pessoal, dentro do nosso cálculo de fontes a gente também tem o circuito J, os mesmos dados, com uma fonte então de 1,5 ampere. Eu vou fazer um experimento então de colocar uma fita mais potente. Para fazer isso, basta que a gente clique aqui na nossa lista e escolha uma outra fita de LED para esse perfil. Então, basicamente eu vou escolher uma que tem mais potência por metro. Pode ser essa aqui, 850 lumens por metro, que é o fluxo luminoso. A gente tem 11,5 watts por metro. Vou clicar e basicamente ele vai fazer a alteração para a gente. 11,5 watts por metro, 3 amperes de fonte. Então automaticamente no momento que eu escolhi uma nova fita para o nosso perfil de LED ali na marcenaria, ele automaticamente atualizou todo o cálculo. Isso é algo que pode acontecer no seu projeto. Se você não tiver todo esse controle e automatização aqui, você vai provavelmente estar sujeito a errar no seu quantitativo ou perder o controle do seu projeto no Minotec. Eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração, que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre as fitas de LED, que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre as fontes para fita de LED e como vocês podem transformar horas de trabalho em minutos usando o cálculo de fontes para fita de LED automatizada do nosso método. Se ficou alguma dúvida, você pode usar a seção de comentários aqui do YouTube para deixar sua dúvida ou comentário, caso você tenha gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, você pode se inscrever no canal. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, você pode também usar a seção de comentários. A gente se vê numa próxima. Até mais!